meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vitória, ou tia Vitória, para quem se sentir melhor, não é mesmo? Iremos iniciar agora o nosso roteiro 2. Então, prestem bastante atenção na videoaula, que eu irei explicar tudinho direitinho para vocês, tá bom? Os nossos exercícios, tudo que eu for passando vai ser tudo bem explicadinho. Prestem muita atenção para que a nossa aula seja bastante prazerosa, tá bom? Um cheiro e um beijo bem grande para vocês. Olá, crianças! Na página 4, na seção Diga aí, ele comenta novamente sobre o texto Grúfalo. No texto Grúfalo da página 4, uma raposa acreditou nas palavras de um ratinho, ou seja, considerou que ele estava dizendo a verdade. Sendo assim, as características que o ratinho atribuiu ao Grúfalo e o então encontro marcado com ele faziam parte de uma mentira contada pelo ratinho. Contudo, depois que a raposa foi embora, o ratinho revelou que o animal de quem ele havia falado não existia. Nessa história, a raposa estava tentando enganar o ratinho, mas acabou sendo enganada pela mentira que ele a contou. Entretanto, na vida real, situações desse tipo não ocorrem entre animais, mas sim entre seres humanos. Afinal, os animais não falam, ou seja, não usam uma linguagem formada por palavras. Portanto, eles não podem escolher entre mentir e dizer a verdade, como os seres humanos fazem, não é mesmo? São as palavras que nos permitem descrever o que existe ou acontece à nossa volta. A maior forma de comunicação do ser humano são as palavras. É por isso que fazemos bastante uso delas. Mas há pessoas que usam para fins negativos. Contudo, quem fala nem sempre descreve as coisas como realmente são. Além disso, é possível descrever o que existe ou acontece à nossa volta e ainda assim convencer os outros a acreditar no que está sendo dito. Portanto, as palavras podem ser usadas para dizer a verdade ou mentira. Na seção Conectando com da página 6, há esse trecho. Quem diz a verdade descreve as coisas como são e as situações tais como ocorreram de fato, ou seja, eles descrevem a verdade. Quem mente faz o contrário, ou seja, usa as palavras para modificar a realidade, descrevendo o que não existe ou afirmando algo que não aconteceu. E cada uma dessas atitudes tem suas consequências. As fofocas, as brigas, os castigos, os choros, esses são consequências da mentira. Na página 7, há uma fábula criada por Esopo, sobre um garoto que enfrenta as consequências de mentir aos vizinhos. Faça a leitura do texto. Mas antes de você fazer a leitura do texto, eu vou falar para você a definição de fábula. A fábula é uma história curta em que animais e coisas pensam e falam. Essas histórias são finalizadas com um ensinamento para pessoas denominada moral da história, ou seja, para que aquela história serviu. E há inúmeras fábulas conhecidas como a cigarra e a formiga, que a cigarra passava o verão todo cantando e a formiga trabalhando, mas quando foi ao inverno, a cigarra não tinha para onde ir, ficou com muito frio e o único abrigo que ele poderia ter era na casa da formiga. Após você ler a fábula O Pastor e o Lobo, na questão 1, escreva o que você pensou a respeito da fábula.
Já na questão 2, você irá criar uma moral da história para a fábula, mostrando o que você aprendeu com o texto, o pastor e o lobo. Texto da questão 3, página 8. Supomos naturalmente que o que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém. Na página 8, há uma curiosidade. Você sabia que 1º de abril é considerado o dia da mentira? E que por isso, nesse dia, algumas pessoas fazem brincadeiras que envolvem pequenas mentiras? Existem diferentes explicações para a origem do dia da mentira e das brincadeiras relacionadas a essa data. Uma das mais conhecidas afirma que até no ano de 1564, os franceses comemoravam o Ano Novo no dia 1º de abril. Quando ele passou a ser festejado no dia 1º de janeiro, muitos não gostaram da mudança e continuaram mandando cartões e convites para festas de Ano Novo no dia 1º de abril. Com o tempo surgiu a brincadeira de enviar nessa data convites para festas que não aconteciam. Esse costume se espalhou pelo mundo e novas brincadeiras foram criadas em diferentes períodos e lugares. Atualmente, para se divertirem, muitas pessoas dizem mentiras inofensivas, ou seja, que não ofendem ou não fazem mal. Nesse dia, e depois que os outros acreditam, elas revelam que mentiram, dizendo 1º de abril ou dia da mentira. Pergunte aos seus familiares se eles recordam de alguma brincadeira que viveram ou presenciaram no dia 1º de abril, o dia da mentira. Registre no livro. Essa nossa aula chegou ao fim e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo bem grande e eu estou enviando um abraço virtual para os meus pequenos filósofos.